Fala galera, o vídeo que vocês estão próximos a assistir é um corte de um podcast incrível. E caso depois deste vídeo você deseje assistir o podcast por completo, ele estará aqui em cima, nessa minha mesma fala. Todos os livros importantíssimos para o seu desenvolvimento se encontram também no comentário fixado. Ao terminar esse podcast, não esqueça de dar uma olhadinha no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Bom podcast and stay hard. Ô Ricardo, na sua opinião, cara, qual é o maior fator hoje em dia, o fator mais perigoso que está afetando a masculinidade, negativamente no caso? Olha, foi inclusive um dos motivadores de eu ter criado o canal em si, ter saído dos textos e indo pro fronte da guerra, né, cultural e até espiritual, eu diria. Para mim, né, o maior fator é o que começa no cerne do seio da criação do homem, ou seja, a falta de referências daquilo que é homem. Porque quando você está num ambiente social e familiar que, além de caótico, é desestruturado, onde as ideias do certo e do errado, ou do que é o masculino e do que é o feminino, acaba virando uma área cinzenta, você confunde desde a infância meninos e garotos sobre o papel deles na sociedade. A ideia de não trabalhar, uma ideia de vocação para a sua vida desde cedo, né? De conseguir se realizar através de uma habilidade na sociedade, tornar-se útil, né? E aí, claro, né? Se a família, né, e a sociedade acabam abandonando essa ideia de construir um pilar onde você pode usar como norte para se direcionar em relação a ele, daí, claro, né, vem o entretenimento, vem a mídia, vem o que o entretenimento e a mídia elegem como o que seria os modelos ideais do que é ser homem. O que é ser homem acaba sendo dito por aqueles que possuem, como na sociedade atual, né, aqueles que possuem mais seguidores e aqueles que vão ter o maior megafone na sociedade, portanto vão então, através desses megafones, influenciarem, né? Então é aquilo, né? São os grandes contra os pequenos, né? As vozes deles vão chegar a milhões, enquanto a dos menores a centenas, dezenas talvez. Então, e claro, né, na nossa sociedade, como a ideia dos pais e das mães presentes, né, pela desestrutura familiar está cada vez mais premente, a ideia é que o filho, né, o garoto, o menino, fique cada vez mais isolado, buscando então na internet, né, navegando, entendendo ali, né, através dos astros pop, do top 10 beautiful people, dentre os homens, o que é ser homem. E aí confunde. Ou com materialismo, né, que é os homens ricos, né, enfim, toda aquela decadência de uma hierarquia, de topos de hierarquia degenerados, né, no sentido até de comportamento e de hábitos, ou na fraqueza, né, que é o caso do homem fragilizado, de exaltar a fraqueza, né, emocional como algo positivo, né? Então acho que o cerne é a falta de espelho desde a infância. Então, eu quero fazer uma pergunta para os dois. É uma questão bastante interessante, porque hoje em dia nós sabemos que o número de mães solteiras vem crescendo cada vez mais, e o abandono das crianças por parte dos pais também vem crescendo. E isso, como você falou aí, afeta. A criança não tem referências de masculinidade, afeta negativamente essa criança até a fase adulta. O que nós vemos hoje é algo que é assustador. Homens que aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade, estão lá morando com os pais, sem saber fazer nada, não sabe manusear nenhum equipamento, não sabe consertar nada, não sabe fazer nada no seu dia a dia, só sabe ficar ali no seu celular, no seu computador, lacrando. É uma geração que está praticamente quase perdida, né? E eu gostaria de saber, na sua opinião, na sua e do Viking também, o que causou isso tudo e o que causou essa questão do homem estar cada vez mais deixando suas responsabilidades de lado, deixando os seus filhos, né? E está ocorrendo toda essa degeneração, toda essa destruição aí com a masculinidade. O que está acontecendo de fato aí? Pode começar, Guilherme.
Achei muito bom, né? Muito bom essa questão pontuada pelo Ricardo, né, a respeito do seio familiar. O seio familiar é a base, é a estrutura, né? Independente de qual período, em qual período histórico nós nos encontramos, a família ela sempre vai ser a célula máter, né? De bom grado aí no desenvolvimento, principalmente do homem, né? Não vou nem falar de mulher, também faz parte, né? Compõe a família, mas focado mesmo aqui no masculino. Né? Esse seio familiar ele é muito importante para o desenvolvimento do homem, né? O homem sendo bom em ser homem, mas como muito bem empregado aí pelo Ricardo, né? Essa célula familiar ela tem se degenerado já há muito tempo, né? E hoje, né? Já entrando nessa sua pergunta, Brian, hoje nós não podemos dizer que a maioria das vezes, né? Principalmente pela própria mídia, que essa família ela se mantém estruturada, né? Esse ideal conservador, esse ideal tradicional, esse ideal do que sempre foi e o que sempre deveria ser uma família, tem se degenerado, tem se destruído. E exatamente o que nós temos visto hoje, que é essa loucura, né? Essa quantidade exorbitante de mães solteiras, né? De filhos sendo jogados ao mundo, sendo totalmente abandonados, né? Sem o mínimo de atenção, sem o mínimo de que faça com que essa criança realmente tenha uma perspectiva, tenha uma referência, não só como mãe, mas como pai. Isso. Ô, Guilherme, só pontuando. Oi. Eu fiz essa pergunta, cara, porque no meio Red Pill, né, é muito falado sobre a questão da mulher, o lado da mulher. Mas, como a gente tá falando de masculinidade Sim. aqui, essa questão do homem estar nessas últimas gerações aí largando o filho, abandonando o filho, será que não tem muito a ver também com a destruição da masculinidade que já vem acontecendo já há bastante tempo? A questão da responsabilidade. Cara, exatamente, né? Os próprios pais hoje, os pais de hoje, os pais da atualidade, eles não têm essa perspectiva do verdadeiro masculino. Eles não são homens de verdade ao ponto do termo. Porque, cara, na maioria das vezes esses homens tiveram filhos assim, totalmente desregradamente, né? Tiveram esses filhos assim, na maioria das vezes sem querer, né? Às vezes é um acidente aí dessa loucura que é essas relações de hoje. E simplesmente o cara não sabe, o cara não quer, o cara não tem vontade, o cara não entende de fato o que é ter gerado um filho, o que representa um filho, né? Nessa circunstância. E o cara simplesmente some, o cara simplesmente desaparece, o cara simplesmente vai morar com a outra, né? Com a amante e tal. Então é muito complicado isso, cara. É muito complicado. Porque, infelizmente, é uma geração degenerada, né? Essa geração aí millennial. E gerando uma outra geração que, ao meu ver, virá mais degenerada, né? Mais corrupta, mais desolada, né? Ao meu entender. E a gente faz o nosso trabalho. A gente tenta aqui esmiuçar, a gente tenta aqui demonstrar exemplos históricos, nós mesmos dando exemplos, né? Do que é virtuoso, do que é bom, o caminho das pedras para essas pessoas seguirem. Mas assim, no geral, ao meu ver, é aquilo que a gente já falou em outros podcasts, é o colapso, né? Isso aí é uma estrutura, isso aí é uma situação, é uma realidade que é insustentável, é algo que necessita colapsar. E o que é o colapso? Colapso são as coisas mais terríveis que nós podemos imaginar e que já vem ocorrendo um ensaio. Essa atualidade é um ensaio para algo muito maior que está por vir, no meu entender. Então, terminando de responder essa sua pergunta, Brian, ao meu ver, é uma caminhada desentendida, é uma caminhada de desentendimento desse masculino que já existe há algum tempo nessa terra, nesse momento histórico, vamos colocar assim. E isso é refletido na atualidade dos relacionamentos e principalmente dos tratamentos entre familiares.